a gente vê hoje, com tudo que está acontecendo no mundo, as pessoas se questionam sobre a vida, sobre a materialidade, sobre a imaterialidade. Mas uma coisa é certa, todos somos mortais. E não adianta a gente não pensar ou não querer. Eu vi esse dia, eu me interesso muito por astrofísica, por esses conhecimentos. Metafísica. De interplanetário, das pesquisas interestelares. Olha, tem um planeta, um exoplaneta, comprovadamente pela ciência, com a composição da Terra, inclusive com mares, com composição de mesmos gases, temperatura amena, que está a 25 anos-luz da Terra. Salto. Ou seja, 25 anos-luz. O corpo humano não consegue viajar pelo ano-luz. Então, nós não vamos conseguir chegar lá. Mas ele está lá. Então, se nós estamos decididos, será que depois que a gente desencarna, depois que a gente morre, nosso espírito não vai? Nossa consciência está provado tecnicamente que quando a pessoa morre, naquele momento sai uma energia muito forte dali. Então eu acredito muito, muito, muito claramente na minha cabeça que não preciso estar em centro espírita, não preciso estar em terreiro de Umbanda, com todo respeito a todos os segmentos, para acreditar piamente de que a gente tem um objetivo maior, né, que a gente está aqui para sermos melhores. Ontem eu conversei com uma amiga minha que estava num sofrimento emocional muito grande pela perda de um filho há 2 anos atrás, tragicamente, e ela, depois que a gente teve uma conversa parecida com essa, sobre a gente procurar sermos pessoas melhores, porque essa vida é uma passagem, ela se tranquilizou e me ligou de manhã. Meu filho, eu tinha me esquecido de lembrar que a gente vai se encontrar um dia ainda, né? Assim, claro. E ela encontrou uma paz muito grande, eu fiquei muito feliz por ela ter amanhecido bem, sabe? Então a gente tem que ter fé. Eu vou fazer uma observação, porque ela é extremamente pertinente. Eu tava refletindo esses dias, conversando com um amigo, coisas que a gente fica refletindo. Você falando de metafísica, falando sobre essa questão de outro mundo, outro planeta, a questão da materialidade, a imaterialidade, e o mundo é composto dessa dualidade do material e do imaterial, do sagrado, do profano, do bom, do mal. O mundo é composto disso e a gente também é parte integrante dessa composição. E eu fiquei imaginando, um camarada desenvolveu, até pouco tempo atrás não tinha, mas ele desenvolveu um aparelho, que é esse aparelho de celular, sem um fio, sem nada, que pega a minha voz, ela transforma essa voz num código. Tudo é energia no universo. E outra pessoa que está lá do outro lado do mundo, em tempo real, consegue ouvir, e há uma codificação dessa energia, e o cara consegue me ouvir do lado de lá. Isso. Morrer é simplesmente não ser visto. O que é que falta, Edilberto, para que a gente consiga falar com quem está do lado de lá? O que é que falta? Eu não estou vendo o Edilberto lá no cráter, Edilberto não está me vendo também, mas eu falo com ele daqui. Então será que é porque não foi permitido a gente ainda conseguir chegar a esse nível de compreensão, de conseguir entender e ouvir e ver? Porque quem está do lado de lá está numa outra dimensão, numa outra frequência. Isso. Sabe? Ou é porque a gente não evoluiu, ou Deus não quis, sabe? Eu levantava esse questionamento com um amigo. E aí você falando agora, eu me lembrei desse questionamento. E eu concordo com você, em gênero, número e grau. A gente não é só esse pedaço de carne, não. Verdade. E nem a vida termina aqui. Tem mais coisa do lado de lá. A gente só não vê. Verdade. Só temos uma pessoa que durante toda a história da humanidade foi e voltou. Cristo. Verdade. Eu já li a Bíblia 2 vezes. Em momento algum ele diz como é do lado de lá. Isso. Ele não diz é ruim, ou ele não diz é bom. Sabe? Imagina, se ele dissesse que era ruim, o trabalho que ia ter para o povo aceitar morrer era muito grande. E se ele dissesse que era bom, o povo acelerava o processo. Então, ele não disse. Então a gente vai ficar nessa eterna dúvida. Verdade. Mas ele diz assim que
Na casa do meu pai tinha várias moradas, né? Sim. Então, cada morada é de um jeito. E por que não cada morada é Essa um nossa mundo? morada aqui agora, lá em Fortaleza é outra morada, lá em Barbalha é outra morada, o doutor de plantão é outra morada. Eu imagino isso. Cada um é uma morada, mas eu já tive outras moradas mais diferentes. Já tive uma morada num apartamentozinho de 40 metros quadrados, já tive outras situações. Então, a casa do meu pai tem muitas moradas, isso é muito filosófico, né? E nos dá uma curiosidade muito grande de estar atrás, sabe? No início da formação médica, quando eu me deparei com a morte, nas primeiras vezes que eu vi pessoas morrendo na minha frente, em tratamento, em cirurgia, pacientes terminais, eu me senti muito uma época e comecei a investigar, comecei a andar vagando pelas religiões, pesquisando sobre todas. Algumas me chamaram muita atenção pelos seus paralelos e pelas aparências, né, pelo que se parecia. Até que um dia um professor de psiquiatria, o Dr. Pedro Jorge Malzone, que era um homem de família abastada, de uma criação muito fina, conhecia o mundo todo, falava 4, 5 idiomas, e que teve uma vida dedicada a estudo, sabe? Nunca precisou trabalhar muito como médico para se manter, então teve muito tempo para ler, uma biblioteca de mais de 2.000 exemplares, todos estudados por ele. E ele me disse uma vez, eu conversei com ele sobre isso, ele disse, a gente não deve mexer com quem já morreu. Eu achei interessante demais isso. Então você curta as pessoas aqui, ligue para as pessoas, mande mensagem, lembre delas e diga, olha, sou lá de você está bem? E depois que elas morrerem, ore por elas, da sua forma ou da forma que a sua religião permitir, e deixe que elas descansem em paz. E quando a gente chegar lá vai ser o nosso outro momento, porque eles estão lá em outra missão. Mas não adianta ficar invocando quem já morreu. Eu achei interessante ele falar isso aí, porque eu veio partir de uma pessoa com muito conhecimento e com muito estudo. E eu percebo que quando eu lembro das pessoas queridas que se foram, com saudade, com alegria que eu rezo por elas, eu me sinto muito bem. E isso me acalenta. Não precisa eu estar indo buscá-los de volta. Eles estão lá. Eles foram. Eu tenho que ter a fé, né? Porque isso eu transmito para meus pacientes. Isso me dá força no dia a dia. Quando eu tenho um familiar doente, em fase terminal, quando a gente perde alguém subitamente, ou quando chegar o momento da gente partir, né? Porque nossos filhos têm que ser fortalecidos sobre isso. Os nossos filhos um dia vão saber da nossa partida, né? Se Deus quiser que seja assim, que o ciclo da vida é que os filhos enterram os pais, né? E um dia eu vou ter que me separar dos meus pais. Então que seja dessa forma. Então eu estou muito feliz de a gente entrar nesse assunto. Não sei nem se está no script, mas é um assunto que eu gosto de conversar, Jotinha, porque a medicina, a gente precisa ter essas fortalezas, né? Para sermos o profissional que o nosso paciente precisa que a gente seja. Porque a cada vez que a porta se abre e que entra uma pessoa nova, a gente tem que estar preparado tecnicamente nos estudos para o que a gente vai ouvir dela, mas também às vezes a gente precisa estar preparado espiritualmente, para não ser tomado por aquele sofrimento ou para dar àquela pessoa aquela pecinha que falta para ela poder respirar melhor, né? Isso é muito comum e muito comum nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, no mundo pós-Covid, no mundo com revoluções, com guerras, com incertezas políticas, com incertezas econômicas. Então, as pessoas estão muito mais pesadas e carregadas, sobrecarregadas com o mundo que nós estamos vivendo dos últimos anos para cá. Edilberto se acha especial por ser médico? Vou concluir a pergunta. Alguns médicos, alguns não são todos, né, têm uma certa soberba. E algumas pessoas, de uma forma geral, é até uma questão cultural, também enxergam isso, um quê de superioridade na medicina. E em algumas situações, médico é quase tido como Deus. Edilberto se acha especial porque é médico? Eu me acho especial por ser médico. Eu me acho de coração. Eu me acho especial, eu me sinto especial quando eu consigo tirar um sorriso do rosto de alguém que estava sofrendo.
Quando eu começo uma conversa que a pessoa não está bem, que no final da conversa ela está melhor, eu me sinto especial. Porque naquele momento eu fiz uma coisa que fez com que ela se sentisse melhor. Então ela vai para casa mais especial, tá entendendo? Mas não porque eu sou especial, não, mas porque naquele momento eu pude ser especial na vida de alguém. Como também quando a gente não consegue também, a gente tem que ter a humildade de dizer que falhamos, que acertamos e que erramos, né? Não devemos errar, não nos é permitido errar. Não nos cabe na nossa profissão errar, mas nós erramos, nós falhamos também, né? Como é que você lidar com o erro? Com o erro. É uma pergunta que tem que ser feita, primeiro por ser médico. E há uma ilusão de que, pelo fato de ser médico, às vezes o médico é frio, ou às vezes o médico é insensível. Eu acompanhei um tratamento oncológico da minha mãe durante 9 anos e eu ouvi isso muitas vezes. Inclusive eu escrevo um livro sobre isso, tratamento oncológico, mas eu falo disso no livro, a frieza do livro, a frieza do médico. Como é que você lidar com o erro? A oncologia, ela é uma especialidade médica que muitos colegas, às vezes, eles criam uma barreira emocional para eles não se envolverem tanto no sofrimento dos pacientes. É muito difícil, por mais que se queira, você tocar um tratamento oncológico de uma doença maligna, de uma doença que vai levar a pessoa para a morte, de uma maneira alegre, de uma maneira leve. Porque você vai ter que dizer para a pessoa que ela vai morrer. Você vai ter que dizer para a pessoa que a doença está incurável. Você não pode dizer isso achando graça, marcando chiclete. Não. Então, alguns colegas, eles são, ali por trás tem um ser humano. Ele vai para casa pensando naquela pessoa que não vai dormir de noite depois de receber um diagnóstico desse. Então, alguns colegas acabam criando essa barreira para que não sofram depois com isso. Isso é complicadíssimo quando a gente fala, porque por mais que se eu disser de uma maneira que às vezes flui muito enrolada, a pessoa vai chegar, não diga a verdade, seja breve. E se eu for muito, às vezes, rápido e direto, a pessoa pode dizer, rapaz, o doutor não me preparou. Então não existe bem uma fórmula escrita como fazer isso. Vai muito da sensibilidade do profissional. Mas existem profissionais que são altamente jeitosos, acho que a palavra seria isso, na condução dessas situações, né? Eu tenho um amigo recentemente que eu indiquei e que, graças a Deus, a minha pessoa está muito bem na convívio com esse profissional. Ela sentiu ele muito mais humano. Porque para a pessoa, cada pessoa é o amor do outro, né? Você vê sua mãezinha doente, como você viu, acompanhada, você quer, ela é seu amor, é sua mãe, é seu tudo, né? Quem mais do que a mãe da gente, né? Então, que ela recebeu o melhor tratamento, o melhor jeito, a melhor condução, fosse menos pesado, já seria um alento, né? Mas, em algumas situações, a gente também precisa um pouco ter o comando da situação, porque às vezes as pessoas, principalmente hoje, que o conhecimento ele é aberto, quando eu me formei não era assim, mas hoje o celular ele é a porta aberta para qualquer tipo de informação, e muita informação errada. Às vezes as pessoas chegam para a gente, já peguei pessoas com o celular gravando aqui embaixo, já peguei a pessoa filmando, já peguei vários tipos de situações que são muito constrangedoras para a gente. E às vezes a gente tem que ter o comando, chegar e dizer, olha, desliga o celular, olha, você vai ter que me ouvir agora, a informação é que eu vou lhe passar, porque a pessoa deixar de estar ouvindo tanto e se concentrar aqui. Porque às vezes ela escuta de um lado, escuta do outro, ela acaba não acreditando na minha consulta, vai para outro, ela posterga o tratamento dela, ela às vezes pega um problema que era uma pessoa simples de resolver, e lá daqui a 6 meses esse problema está bem mais difícil de ser resolvido, porque ela começou a ouvir um e outro, liga o rádio de manhã, aí tem a pomada não sei de que, tem o amargo não sei de que, meu Deus do céu, é tanto tipo de coisa que chega, que se a pessoa não tiver uma confiança na imagem daquele profissional, se ele não transmitir para a pessoa aquela confiança e ele não aceitar aquela confiança, o trabalho dele começa a ficar sem valor.
Esse valor não, que eu digo, não é financeiro, é sem valor do ponto de vista de que a minha receita não vale, porque às vezes a pessoa, eu já cheguei em época de visita domiciliar, e a pessoa tem um cara massa de receita. Para que esse monte de receita? Só faz coleção? Não, é porque um passou, outro passou, outro passou, outro. E às vezes em cima da geladeira, antigamente era o pinguim, agora é as caixas de remédio. Gente, para que esse monte de caixa de remédio? Deixa de arrumação. Porque começa a ouvir informação demais. Então, aquela imagem do médico, da confiança do médico, a gente tem que resgatar. Então, eu tenho que ter, no século XXI, nesse tempo que nós estamos vivendo agora, a preocupação constante de fazer meu paciente confiar em mim, fazer ele me ter como um profissional de confiança dele, né? Deixando espaço entre o profissional amigo e a intimidade, porque senão ele não vai me respeitar como profissional. Então, eu tenho que ser gentil, educado, carismático, sensível, mas ao mesmo tempo eu tenho que ter autoridade para que tenha um limite entre ele não me achar antipático e grosseiro e ele saber que eu sei o que estou fazendo, porque ele pode confiar em mim. Então, eu conquisto nele a confiança, que eu acho que é o mais importante. 3 números, 1, 2 ou 3, escolha um deles. 3 números. 1, 2 ou 3? 3. 3. O 3 vai dizer o seguinte, é um trecho de uma matéria que diz o seguinte, para curar os outros, é preciso antes curar a alma, para que o corpo esteja pronto para trabalhar pelos outros. Enquanto profissional de medicina, como é que você interpreta isso? A formação médica em 3 pilares, né? O estudo, a dedicação e a humanidade, né? Então, para mim, os 3, o olhar atento, sabe? Tentar decifrar o que o outro está, a angústia do outro. Não precisa saber o segredo dele, não precisa saber a angústia dele. E a transmissão da confiança. Então, confiança, acessibilidade de que ele, naquele momento, me entregue o problema dele. Ele divida comigo aquela barra que ele está de forma verdadeira. Abra o coração e me diga o que realmente está lhe acometendo. Então, isso aí é, para mim, a receita de ser um profissional querido, sabe? Pelas pessoas e que tem a confiança do povo. Edilberto tem medo da morte? Tenho medo de... Eu quero que Deus me dê a permissão, se for da vontade dele, de enterrar meus pais e de ser enterrado pelos meus filhos. Eu só tenho medo de não poder cumprir isso, porque eu acho que minha mulher é muito mais forte do que eu. Ela toca a vida sem mim, sabe? Eu sem ela fico capenga. Eu não me imagino vivendo com outra mulher, eu não casei para ter outra mulher. Eu não me imagino viver uma vida sem ela, mas eu tenho certeza que ela é muito mais forte do que eu nesse sentido. Ela é uma fortaleza. Eu só tenho medo disso, que eu possa fechar os ciclos. Os ciclos fechados são muito importantes, Jotinha. Você tem uma pessoa que você conta que ela tem raiva de você, e você pode um dia, no tempo certo, não precisa se abreviar, você sanar isso, você fechou um ciclo. Terminou um namoro, você fechou um ciclo. Você terminou uma obra, terminou um ciclo. Você consertou o seu relógio que está quebrado, você fechou um ciclo. O relógio está quebrado. E coisa mais chata que você chegar em casa, meu relógio não funciona. Aí você vai lá e um dia você para e conserta o relógio. Então são ciclos. Você não precisa ficar neurótico quanto a isso, que tem coisa que você não vai resolver mesmo. Mas fechar os grandes ciclos da vida é importante. Porque você vai com a certeza de que fez o máximo possível. Se eu precisar ir antes, se Deus me quiser me levar antes, eu quero ir com essa paz. Que aí eu vou em paz. Eu posso seguir meu caminho em paz. Né? Porque essa decisão não é minha. Né? Essa decisão, eu acredito que é algo escrito. Mas eu quero ter essa alegria, esse projeto, planejar a semana que vem, planejar o mês que vem, planejar o ano que vem, planejar daqui a 10 anos. Eu tenho planejamento para minhas filhas, tenho programação para elas. Né? Pode até ser que elas não queiram seguir o que eu planejei, o que eu prometi, planejei, mas eu vou mostrando por que planejei, né? Na época certa eu vou ensinando, ó, papai fez isso, porque o papai pensa nisso. Né? Porque também eu fui treinado dessa forma. Né? As pessoas que me criaram, me planejaram, me deram planejamentos. E eu vi que o que eu segui, como meu avô me disse, deu certo. E o que eu fiz diferente do que ele me disse, não deu certo. Então ele me dá, até hoje, 16 anos depois de sua partida, ele me dá lição até hoje. Os comandos dele estão aqui na minha cabeça ainda. O que é que
Edilberto se arrepende de não ter feito? De não ter feito. Eu queria ter estudado mais. Eu me arrependo de não ter estudado mais. E ainda quero estudar mais. Quero diminuir minha carga de trabalho, quero estar aqui com a rede pendurada e estudar mais. Estudar o quê? Estudar medicina, estudar religião, ler a Bíblia. Ler a Bíblia com olhar de leitura, ler com calma. Né? Não ler com a cabeça de cristão. Eu sou cristão de formação, batizei minha filha, sou casado com um cristão, me sinto bem como cristão e quero morrer cristão. Mas eu acho que a gente precisa, nós hoje carecemos de leitura. O mundo precisa ler. Ler. Pegar papel e ler, riscar, marcar, a gente precisa ler. Ler sobre religião. Eu sou maçom, tenho essa alegria na minha vida. E existem muitos mitos nessa maçonaria, né? Mas a maçonaria é um clube de serviço fantástico. Quando eu fui, minha mãe é devota de Nossa Senhora, eu também sou de Padre Cícero também. Meu nome é Cícero, né? Uma promessa que minha mãe fez a meu padrinho Cícero. E aí minha mãe um dia me pegou lá no cantinho assim, meio triste, que eu estava entrando na maçonaria. Aí disse, ô meu filho, não fala tanto dessa maçonaria. Que tem um bode, que tem uma caveira, que tem pacto com o cão. Aí eu disse, minha mãe, a senhora sabe o homem que a senhora criou. A senhora confia em mim? Confio, meu filho. Vamos combinar um negócio? Eu tenho essa curiosidade, você me falou tão bem da maçonaria, tem uma história tão bonita com a loja maçom de Barbalha, tem um nome bonito do estado do Ceará, tio Anílio toda a família de pessoas maravilhosas que eu conheço são maçons. Eu vou entrar. Se eu achar uma coisa lá que desabou na minha conduta de cristão, eu nunca mais piso lá. E aí já fazem 14 anos que eu sou maçom. E minha mãe nunca mais me perguntou nada. E eu quero estudar muito sobre maçonaria. O conhecimento maçônico ele vem de antes de Cristo, do templo babilônico. Então é uma ciência profunda demais para se estudar, para se ter tempo para estudar. Então o que eu quero, Jotinha, nessa Boa Vista é ter tempo para ler, ter tempo para estudar. Eu quero me aposentar. Eu adoro ser médico, mas eu quero me aposentar. Eu quero chegar uma hora que eu quero pendurar os ferros. Para quê? Para aprender língua estrangeira, para aprender a arte de tocar um instrumento musical, para aprender a pintar óleo sobre tela. Eu quero fazer curso. Eu quero ser um coroa interessante.